os cristãos massacraram os pagãos. Mas qual cristianismo fez isso? Como isso aconteceu? A gente vê muito no meio ocultista e do paganismo falar sobre a perseguição dos cristãos contra os pagãos, os métodos de tortura, as formas de interrogatório, mas a gente precisa entender primeiro sobre como que começou isso tudo. Porque, às vezes, conhecendo a história, pode soar até como uma reparação histórica do cristão contra aqueles que os perseguiam. Por quê? Porque os cristãos também eram perseguidos. E quais cristãos eram esses perseguidos? Vamos ver agora na história. Bom, a gente precisa voltar para o tempo do Império Romano. O Império Romano pegava ali a área da Europa, Ásia e África. Era um território muito vasto, pertencente ao Império Romano. E a religião do Império Romano era pagã. Eles cultuavam vários deuses e eram politeístas, obviamente. E uma coisa interessante que o Império Romano fazia era que quando ele conquistava um outro povo, ele não os proibia de adorar os seus deuses. Muito pelo contrário, eles abraçavam esses cultos e faziam um certo sincretismo. Muitas vezes modificavam os nomes, adaptavam os nomes desses deuses, desses outros povos conquistados, com o nome dos deuses que eles já cultuavam no Império Romano. E assim ficou bem vasta ali o culto a deuses pagãos e deuses da Grécia e dos outros povos que eram conquistados. Porém, a gente tem aí a figura de Jesus entrando na situação. Quando a figura de Jesus entra, a gente tem que lembrar que Jesus era judeu e os judeus, eles não concordavam com a teologia de Jesus. Jesus começou a pregar ali, levar o evangelho judeu, porém, com algumas modificações. Ele levava os ensinamentos da Torá, porém, de uma forma, digamos assim, adaptada ao que Jesus julgava ser necessário modificar. Os judeus não acharam nada bom isso, porque acreditavam que Jesus estava cometendo uma heresia. E os judeus começaram a implicar aí com Jesus e com as pessoas que passavam a se converter à sua forma de culto. Então, a gente vai lembrar agora de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um governador romano da Judéia e ele foi pressionado pelos judeus a condenar Jesus à pena de morte por heresia. Mas não só isso, Pôncio Pilatos, ele era pagão, mas ele conhecia muito bem o judaísmo. E realmente Jesus parecia estar causando uma movimentação ali na sociedade que ameaçava o Império Romano, os cultos pagãos e a forma de culto dos judeus. Então Jesus arrumou inimigos em todas as áreas aí, tanto na questão política, que ameaçava a política, o governo romano, quanto também dos judeus e dos pagãos em geral. Porque quem era convertido ali àquela teologia que Jesus trazia, que também era judia, acabava sendo mal visto socialmente e como se fosse um rebelde. Então, Pôncio Pilatos decide a pena de morte para Jesus. Porém, não acaba por aí, porque com a morte de Jesus, isso acabou suscitando em seus seguidores ainda mais vontade de resistir. Daí veio a primeira resistência, né, que foi aqueles que eram adeptos do Evangelho de Jesus. Então, os apóstolos começaram a propagar o Evangelho de Jesus por todos os territórios possíveis, principalmente o território romano, né, ali do Império Romano, tanto na Grécia, quanto na Ásia, o que a gente conhece hoje de Turquia, e também ali em cima ali da África. Aí a perseguição aos cristãos que eram convertidos ao Evangelho de Jesus se intensificou de uma forma horrenda, porque esses cristãos passavam a ser sacrificados, torturados, eram capturados e colocados para mão de obra escrava, isso dentro do Império Romano, tá? E eles sofreram muitos métodos de tortura também. Dentro de interrogatórios, porque eles estavam colocando ali, eles eram como uma ameaça pro governo do Império Romano, eles eram uma ameaça à política, eles eram uma ameaça aos cultos pagãos, eles estavam ali afrontando tudo que era uma ordem estabelecida, ou seja, eles eram um risco para a ordem. A perseguição aos cristãos não parou por aí. Até que chegou um momento em que, 313 d.C., o imperador Constantino I emitiu o Edito de Milão, que tratava da liberdade de culto para
tanto para cristãos quanto para os pagãos, ou seja, a liberdade que a gente tem hoje, né, de culto. Mas a perseguição não acabou por aí. Em 391 d.C., Teodósio I oficializou o cristianismo como a religião a ser seguida, a religião padrão, a religião oficial do Império Romano, e ordenou a destruição de templos pagãos. Templos pagãos começaram a ser destruídos e saqueados pelos cristãos. Os templos pagãos, eles tinham muito ouro, tinham muitas riquezas, as pessoas iam lá adorar os deuses e entregavam como oferta muito ouro, muita coisa valiosa daquela época. E quando começou a autorizarem a destruição desses templos, que foi nessa época, eles foram também saqueados, ou seja, os cristãos pegaram para eles toda a riqueza dos templos pagãos. E daí começou também a perseguição, como o cristianismo havia se tornado a religião oficial do Império Romano e já havia a ordem de poder destruir e saquear templos pagãos. Os pagãos passaram a ser perseguidos pelos cristãos. Tudo o que os pagãos haviam feito com os cristãos passaram a fazer com os pagãos, como se fosse resposta de correção, como se fosse reparação histórica, né? Então, os pagãos passaram a ser perseguidos por estes cristãos e eram torturados, eram interrogados sobre tortura, eram massacrados, eram mortos. Acabou colocando aí os pagãos como marginalizados. E continua agora mais uma perseguição aos cristãos, quando a gente lembra da Inquisição, que foi no século XIII. No século XIII, a Inquisição veio para combater heresias e apostasias, porque muitos cristãos haviam desenvolvido ali as suas próprias teologias, as suas próprias ideias, o surgimento das escolas gnósticas. Quando a teologia cristã foi feita ali bonitinha, tudo fechadinho, tudo combinadinho, e tinha que ser exatamente aquilo ali a seguir para que você não estivesse cometendo heresias e apostasias, os próprios cristãos começaram a caçar outros cristãos, sendo acusados de heresia. E também continuou aí a perseguição aos pagãos. Isso no século XIII, que a gente teve aí a Inquisição. Já no século XVI, nós tivemos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. A Igreja Católica já estava muito bem estabelecida e exercia também poder político, mas se a gente olhar pela história aí, a religião ela sempre andou de mãos dadas com a política, tanto no Império Romano como aqui que a gente está vendo agora no século XVI, que a Igreja Católica já estava exercendo um grande poder. Mais uma vez, cristãos, protestantes passaram a ser perseguidos e os pagãos continuaram também a serem perseguidos. Ou seja, já é o cristianismo católico aí fazendo a sua inquisição contra protestantes, cristãos, protestantes e pagãos. Agora, sabendo de tudo isso, quando você, pagão, for dizer por aí de que os cristãos perseguiam os seus ancestrais, saiba agora definir que tipo de cristão e em que época isso aconteceu. E você cristão que diz que foi perseguido, saiba agora de qual época você está falando sobre isso. Lembrando que hoje o Estado é laico, o poder político não está vinculado às religiões, as leis não são baseadas em nenhuma religião, embora nós saibamos que há sim uma influência cristã na nossa sociedade, mas isso não é motivo para você se desesperar e achar que está sendo perseguido por ser pagão em pleno século XXI, em um ano de 2025. Eu acredito que hoje todos nós podemos estabelecer um respeito entre todas as religiões. O diálogo interreligioso nos proporciona essa possibilidade de compreender a religião do coleguinha e respeitar. Você entender e estudar sobre a religião do coleguinha não vai fazer com que você esteja se desfazendo da sua fé e do seu Deus ou dos seus deuses, muito pelo contrário. Você vai conhecer mais ainda também sobre a sua fé, sobre a sua religião. Então, se você tem medo de compreender a religião do coleguinha, talvez a sua fé não esteja tão bem embasada assim na religião que você professa. Então, vamos deixar de lado o preconceito, ao invés de pensarmos com o ímpeto de combater algo que você nem conhece. Vamos estabelecer aí um consenso de que tudo isso foi pelo fato de a política ser atrelada a religiões. E hoje nós não temos mais isso. Então não há mais motivos para a gente viver professando tanto preconceito.